E o fazemos iniciando pela intrigante proibição que está presente no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Quando Moisés elenca uma série de proibições: não se encontrará entre ti quem consulte feiticeiros e feiticeiras, e ao final do versículo ele diz: nem quem consulte os mortos. O verbo utilizado no texto hebraico é o verbo darash, que é o verbo indagar, perguntar, ou quando se diz respeito ao contexto de uma conversa, o verbo consultar. Por que o legislador do povo hebreu, o missionário que estabeleceu a primeira revelação, que trouxe ao mundo os alicerces da revelação espiritual, faria constar no último dos seus livros, no último livro do Pentateuco mosaico, a proibição de consultar os mortos? Inicialmente, é preciso recordar que o direito das proibições tem uma regra: não se proíbe condutas impossíveis. O direito só proíbe condutas possíveis, de modo que essa proibição de Moisés é, na verdade, a grande revelação da imortalidade da alma. Porque Moisés não proibiria a consulta aos mortos se os mortos não pudessem ser interrogados. Mas é mais do que isso. O direito só proíbe condutas nocivas reiteradas. Isso significa que o povo hebreu tinha o hábito de consultar os mortos. Tinha o hábito de indagar aqueles que já desencarnaram sobre os mais diversos assuntos. Talvez hábito adquirido pela sua passagem no Egito, na Suméria, em outros povos do Oriente. É aqui então, cientes de que somente se proíbe aquilo que é possível, que nós encontramos o primeiro marco da revelação do Velho Testamento da imortalidade da alma. Não se deve consultar os mortos. Mas por quê? Por que Moisés proibiu? É preciso recordar que cada estágio da evolução humana exige um missionário, um tarefeiro com características próprias. Na época de Moisés, vamos encontrar a humanidade no estágio de infância espiritual, exigindo um legislador severo, disciplinador, duro, que oferecesse uma série de proibições. Assim como a usura da Idade Média pediu um Francisco de Assis, assim como o intelectualismo do século XIX pediu alguém do porte de Allan Kardec, aquele tempo de infância espiritual pediu alguém como Moisés. Esclarecendo o assunto na questão 274 do livro Consolador, perguntaram a Emmanuel qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. E Emmanuel responde: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação. E acrescenta: as expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Comércio? Como assim?
Por que o benfeitor Emmanuel está utilizando a expressão comércio com os desencarnados? E nós vamos encontrar a resposta em outra obra. No livro Mediunidade e Sintonia, psicografado quase 30 anos depois que o livro Consolador, onde Emmanuel adverte: não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta e sem resultado. Revelando que Emmanuel utilizava a expressão comércio no sentido de intercâmbio espiritual, troca. Toda vez que o encarnado entra em contato com o mundo espiritual, há um fenômeno de intercâmbio, de troca, em que nós encarnados apresentamos as nossas expectativas, mas o mundo espiritual também apresenta as suas. Se nós esperamos algo, os espíritos amigos também esperam algo de nós. E naquela época recuada, mais de 3.000 anos atrás, quando a humanidade ainda se encontrava numa fase infantil, seria perigoso permitir esse intercâmbio, porque os homens ainda padeciam de uma infantilidade espiritual. Procuravam os espíritos para indagarem sobre questões corriqueiras, profundamente ligadas à matéria, não estavam ainda sensibilizados para as profundas questões espirituais. Jesus não havia chegado para dirigir as potências da alma rumo à ascensão espiritual.